Hoje eu vou analisar o crânio do Jack Ma. Jack Ma, para quem não conhece, é um dos maiores bilionários, né, do nosso tempo. E ele é dono do Alibaba e com certeza tem muitos outros negócios. Mas o interessante sobre o formato de crânio dele é que é uma característica que chama muita atenção, é a testa e o topo de cabeça, né, ó. Olha só como o crânio desse homem é muito diferente, né? Não é normal. Você não vê uma pessoa assim na rua o tempo inteiro, entendeu? Então, a capacidade lógica dele é muito grande, né? É um cara onde a lógica é muito aflorada, né? Muito. E o topo de cabeça também, né? Então ele é um cara com certeza muito criativo, político, né? Entende certas questões espirituais. Pelo menos não deve ter tanta dificuldade para acessá-las, né? Para compreendê-las. Então, dá uma analisada depois. Eu sempre trago sobre a história da pessoa, os dados sobre a vida dela, bem rasos, né? Eu faço a análise mais do crânio para depois essa análise se conectar com os dados que a pessoa já tem, né? Tipo, eu estou praticamente prevendo o que tem de conteúdo dentro, né? Baseado na estrutura de fora, né? Então, uma pessoa com um crânio desse jeito, de cara, você olha, você já sabe que ela tem potencial para inteligência, entendeu? Antes dela abrir a boca, demonstrar qualquer comportamento, né, ela tem muita capacidade lógica matemática, né? Olha o tamanhozinho do rosto dele, como é pequenininho. Claro que estamos falando dos chineses, então o crânio asiático ele tem algumas variações, algumas diferenças ali do nosso ocidental, mas no fim a distribuição neural é a mesma. Olha só a testa dele como é mais quadrada, tá vendo? Ó? Olha aqui em cima, ó. Essa parte aqui, ó, é que faz a parte quadrada, né? Então aqui é bem avantajado, né? Ó. Vamos ver a foto maior. Tá vendo? É bem avantajada a testa, né? E é quadrada. Chega aqui em cima que ela começa a fazer a curva, como a testa naturalmente faz, né? De um homem com a testa quadrada. Então olha a distância entre os olhos e a orelha e o topo da cabeça, né? É como o Stephen Hawking, né? Tem muita massa aqui em cima, só que o Stephen Hawking é mais aqui na frente. Esse cara aqui é na frente e no topo. E ele tem um pouco de nuca, né? Vocês devem ter percebido que ele é um pouco magro, né? Um pouco não, ele é bem magro. Os chineses geralmente têm essa característica, né? Eles são bem magrinhos. Não só dieta, clima e geografia, tá? Então, esse cara, além de muito inteligente, é muito filosófico e ainda tem um corpo bem controlado. O cérebro não tem muita dificuldade para gerenciar o corpo. E ele deve ser bem disciplinado também, né? Então, não deve ter dificuldade de lidar com o que entra, frequência de exercício, parece que ele luta, tá vendo? Deve ter feito Kung Fu quando era criança ou qualquer tipo de arte marcial. Mas, no fim, é um crânio muito desenvolvido, tá? Muito. Não se engane, uma pessoa com essas características é extremamente inteligente, tá? Algumas mais, outras menos, mas geralmente os gênios eles têm esse formato, né? Eles têm uma testa muito avantajada, alguns têm topo de cabeça muito elevado, muitos têm pouca nuca, né? É uma característica comum, ó, e você vai perceber que a nuca dele não é esticada, não é puxada, né? Ou seja, o cérebro sempre compensa, tá? Se é muito grande em algumas partes, vai ser menor em outras. Tá vendo a nuca dele como é mais reduzida? Ó? É isso, entendeu? É um padrão. Então, esse é um bilionário, tá? Você vê aí a diferença de crânio. Essa imagem não tá muito boa, mas olha a diferença de crânio dele para as outras pessoas. Como a testa dele é muito mais avantajada, muito mais quadrada e larga, tá vendo? Ó? Muito mais neurônios distribuídos nessas partes aqui. Isso faz ele performar melhor em certas questões, tá? Ele chega a certas conclusões, ele compreende certas coisas. No campo filosófico e matemático, esse cara aqui é um gênio, você pode crer. A cabeça dele funciona em outra frequência. Não é igual à cabeça da maioria das pessoas, tá? É um cara muito rápido para chegar em conclusões, é um cara muito preciso, né? Um cara de cálculo. Por isso que é um grande bilionário, por isso que é o dono do Alibaba, né? Para
lidar com esse tipo de mercado, com esse volume de detalhes, é necessário que você tenha um perfil, né, no mínimo filosófico, ou filosófico matemático, ou muito matemático, sabe? Se você tem pouco pré-frontal, dificilmente você vai estar lidando com um volume de dados tão alto, entendeu? É estressante para pessoas de testa curta, tá? Agora, pessoas de testa grande, larga, um volume de processamento muito alto, entendeu? Então, essa é a análise de hoje, né? Dá uma olhada depois, o Jack Ma, né? Um chinês bilionário, e a testa dele, o formato de crânio comprovam o quanto as pessoas muito inteligentes, elas são mais cabeçudas, né? Principalmente na testa. Mas topo de cabeça é um dom, que eu costumo dizer, uma coisa maravilhosa. Quando a pessoa tem volume, ela também consegue ter certas percepções sobre a vida, sobre a música, a arte no geral. Muitas questões ligadas ao ser humano, ela acaba performando muito bem, né? Então, no fim, o business desse cara aqui serve ao ser humano, né? Então, ele também é político, filosófico, criativo, entendeu? Então, a menor característica dele é a nuca, a maior é a testa e o topo de cabeça, né? Esses daí é inquestionável, é o que diferencia ele, né? Na multidão, perto das pessoas, esse cara não tem um crânio normal. E isso aqui, ó, já é demonstrado, parece que desde pequeno. Desde criança, ele já tinha uma testinha grande, um rostinho pequeno. Quanto menor fosse o rosto e maior fosse a testa, mais lógico e matemático você é, entendeu? Então, o famoso nerd cabeçudo, né, que a gente via nos filmes, aquilo ali é um padrão inconsciente. A gente está tão acostumado a ver pessoas muito inteligentes com a testa grande, que de forma inconsciente a gente já sabe disso, só que a gente não fica pensando nisso racionalmente. A gente só sente, só percebe de uma maneira instintiva, vamos dizer. Enfim, forte abraço aí para você, deixe o seu comentário e compartilha com quem você acha que vai compreender essas ideias, né? No fim, o objetivo do canal é trazer clareza para as pessoas se autoanalisarem e analisarem a sociedade, e também documentar esse tipo de descoberta, né, esse tipo de conhecimento, que desde a infância é um dom, né, mas com o passar do tempo eu fui transformando em técnica para mim, e agora eu estou passando essa técnica para você, né? Pessoas de uma testa muito grande são muito matemáticas. Testa muito grande, topo de cabeça são muito matemáticas e muito boas na parte filosófica, né? Então, meus parabéns aí para o senhor Jack Ma, né? Vou ficando por aqui, gente. Um forte abraço.